Saudações pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu queria trazer um caso que é bastante icônico da nossa ufologia. Ele aconteceu no dia 6 de dezembro de 1978. Aconteceu com um vigia noturno, que era o Pia Zanfretta, né? A gente conhece esse caso como o caso Zanfretta. E ele estava patrulhando numa vila chamado de... Ela tem um nome, né? De Torrogila. Era uma atitude corriqueira, se não me engano, ele tinha 23 anos na época. E era uma rota comum dele, ele fazia essa rota todos os dias à noite ali. E nessa noite, especificamente, ele teve um encontro com algumas criaturas com aparência muito estranha que mudaria sua vida para sempre. Segundo o relato do próprio Zanfretta, por volta das 23h30, ele estava verificando o jardim da Casa Nostra, que ficava numa vila, quando entrou no quintal da casa com sua lanterna e viu um objeto vermelho de formato oval que, segundo ele, estimou ter cerca de 10 metros de diâmetro. Ele foi alertado, né? O que despertou ali a sua atenção inicialmente foram luzes que estavam vindo desse jardim, e ele pensou que poderia ser lanterna de possíveis ladrões ali do vilarejo. E achou bastante estranho aqueles feixes de luz, mas o pior ainda estava por vir. Ele ia sair para pedir reforço, né? E ele se deparou com algo muito estranho. Segundo o relato dos seus superiores, eles se lembram do Zanfretta ter tentado entrar em contato com eles pelo rádio. E tudo que eles conseguiram ouvir foram os gritos do Zanfretta. Estavam ali temendo que alguma coisa tivesse acontecido com ele tivesse sido atacado, poderia ser morto. Perguntaram rapidamente se ele estava sendo atacado e quantos homens eram. Mas a única coisa que o Zanfretta conseguia responder era non sono uomini. Entre aspas, eles não são homens. Fecha aspas. O reforço chegou rapidamente ao local e encontraram o Zanfretta imóvel no chão, e estava desmaiado, e o que quer que tivesse acontecido não estava mais no local, tinha desaparecido. E quando ele recobrou a consciência, ele tinha uma história muito estranha para contar. Quando questionado, ele disse ter visto várias figuras que descreveu como criaturas enormes, verdes, assustadoras e muito feias, com a pele muito manchada. E segundo eles, essas criaturas tinham cerca de 3 metros de altura. Os pés tinham garras, os olhos eram amarelos em formato triangular, mas o que aconteceu em seguida foi um total borrão para ele. Ele não se lembra de nada depois disso. Essa noite especificamente estava muito gelada. E tinha neve em algumas estradas, então eles estavam dirigindo ali com muita cautela. E apesar das condições, algumas patrulhas vascularam a área, mas nenhum sinal das criaturas ou de supostas naves foi encontrado. Para os investigadores, uma evidência física muito interessante chamou a atenção. Os investigadores chegaram na cena, né? O Zanfretta, quando ele foi encontrado inconsciente, suas roupas estavam quentes e a noite estava fria, como eu disse anteriormente, né? Então ele provavelmente estava sendo mantido dentro de algum ambiente aquecido. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Posteriormente, os Carabinieri, que são como se fosse um batalhão da polícia italiana, eles realizaram uma investigação e encontraram duas marcas muito incomuns com 2,70 metros de diâmetro. No dia 23 de dezembro de 78, o Zanfretta, incentivado por um Di Stefano, se não me engano ele era ufólogo, concordou em se submeter a um teste de hipnose. E essa sessão ela foi conduzida pelo Dr. Mauro Moretti, que era um psicoterapeuta profissional. E sob o efeito da hipnose, o Zanfretta começou a se lembrar de mais coisas. As criaturas o levaram para dentro de sua nave, que tinha o interior bem iluminado, e lá ele pôde vê-las com mais clareza, descrevendo as bocas como ferro, protuberâncias espinhosas em sua pele, que era tão enrugada que pareciam ser extremamente velhas. Ele disse que vieram de outra galáxia, né? Disseram para ele ali num contato que eles eram de outra galáxia ou outro planeta chamado Titônia. E acrescentou ainda que essas criaturas queriam estabelecer comunicação
e que retornarão em breve em grande número. Investigando mais a fundo, os carabinieri logo descobriram que Zanfretta não foi a única pessoa a ter visto algo estranho naquela noite. No total foram encontradas 52 testemunhas, todas as quais afirmam ter visto também OVNIs naquela noite. Uma delas, talvez, tenha apontado o OVNI na direção da Casa Nostra, que era o lugar onde o Zanfretta estava vigiando naquela noite, e disse que viu o OVNI pairando por volta das 19h30 daquela noite, a cerca de 1.500 metros do chão. Infelizmente, para o Zanfretta, as abduções não pararam por aí. Apenas 3 dias depois da primeira sessão de hipnose, em 26 de dezembro, ele alegou ter sido sequestrado novamente. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Em relação à segunda abdução dele, ela aconteceu na noite entre 27 e 28 de dezembro de 78, às 10 horas e 5 minutos. Zanfretta, que tinha retornado do serviço após recuperar da experiência anterior, ele dirigia um Fiat 127, que é o que ele costumava fazer patrulha, e por volta da meia-noite, como no primeiro episódio, ele pediu ajuda pelo rádio. Estou envolto em um nevoeiro denso, não consigo ver nada, perdi o controle. O carro está se movendo sozinho, ganhando velocidade. Uns minutos depois, uma segunda mensagem chega no rádio da patrulha, né? O carro parou, vejo uma luz forte, estou saindo agora. As operações de resgate começaram imediatamente a partir do Centro de Operações de Instituto de Segurança, que era onde ele trabalhava, e 2 carros, o Beta 29, do brigadeiro Emanuele Trevisoni, e o Beta 70, do vigia noturno Raimundo Massia, foram enviados com urgência para localizar o colega. Essa noite especificamente, o tempo novamente estava péssimo e estava com uma chuva muito forte, uma chuva torrencial caindo, e a temperatura estava abaixo de 0. Quando chegaram ao local, o Zanfretta foi encontrado nas alturas do Passo de Escofeira, não muito longe de onde aconteceu outro caso, e a cena era bem estranha, né? O Fiat 127, ele estava no meio da estrada com os faróis acesos, enquanto o Zanfretta, assustado com os faróis do carro, que estavam chegando ali, né, dos seus amigos, ele correu, apavorado, e os amigos saíram do carro e o seguraram, e para que ele voltasse a ser, tiveram que sacudir ele violentamente. E ele não parava de repetir: eles querem me levar embora, eles querem me levar embora. E nesse momento ele estava tremendo e chorando bastante, e perguntando o que vai acontecer com as crianças. Então, apesar da chuva e do frio intenso, o uniforme dele mais uma vez estava seco, como se tivesse sido exposto a alguma fonte de calor novamente. E o seu rosto estava vermelho e todo ardendo, né, como se tivesse alguma queimadura ou próximo de alguma fonte de temperatura alta. Segundo os seus amigos que o encontraram, eles encontraram algumas pegadas próximo do local onde eles encontraram o Zanfretta ali, que ainda estava fresco na lama. Eram desproporcionalmente grandes, né, com mais de 50 centímetros ali de comprimento e 20 centímetros de largura. Os carabinieri, que lideraram a investigação sob o comando do brigadeiro Antônio Nucci, notaram vários vestígios idênticos aos encontrados inicialmente na parte de trás da casa. Dessa vez, ninguém se atreve a negar que algo incomum teria acontecido naquela área. Infelizmente, né, essa também não foi a última vez que ele foi abduzido. Em 30 de julho de 79, Zanfretta, enquanto patrulhava em sua moto, mais uma vez desapareceu. Seus colegas, os colegas guardas, né, profissão ali, o encontraram após uma busca de 2 horas perto de Monte Face, onde ele havia desaparecido. Dessa vez, foi realizada uma hipnose através do Centro Internacional de Hipnose Médica e Psicológica de Milão, e ele recebeu uma injeção do soro da verdade e, sob seu efeito, afirmou que uma luz misteriosa verde o transportou para uma nave alienígena. Nos anos seguintes, Zanfretta alegou ter sido sequestrado 11 vezes no total. Embora nenhuma testemunha tenha conseguido confirmar qualquer um desses eventos, com exceção do primeiro, parecia que Zanfretta havia desenvolvido uma fixação por sequestros, ou ele era o alvo específico dessas raças para o que estivesse acontecendo ali.
Um dos comentários foi feito pelos céticos posteriormente é que o Zanfretta poderia estar sofrendo da síndrome do contatado, onde depois de ocorrer a primeira abdução, né, ele gostou ali daquela sensação de atenção, aquele gostinho de ser o centro das atenções, da mídia, e criou outras situações para se manter na mídia, digamos assim, por mais tempo. Mas nada disso explica o que aconteceu naquela primeira noite, né? O que levou um guarda a gritar por socorro, pedir ajuda, dizendo que tinha se deparado com algo fora do comum, né? Totalmente animalesco, digamos assim. Então é um caso bem interessante. Segundo o Zanfretta, a sua abdução, ele ficou em posse dos seres por cerca de 2 horas e meia, pelas contas dele, e se não me engano eram 2 ou 3 criaturas que o abordaram. Foi submetido a testes, né? Sentia dor, mas ele foi perfurado por 6 longas agulhas de vidro nos quadris, perna e peito. E ele viu claramente o sangue fluindo por dentro dessas agulhas transparentes, passando por uma máquina misteriosa e depois voltando para o corpo dele. 4 seres ao total dentro da nave realizando esse procedimento. Os carabinieri também, eles identificaram, né, além daquela pegada, identificaram uma outra marca, que segundo eles parecia uma marca deixada por ele, ou pelo menos algo grande que realmente pousou no gramado ali e fixou a impressão. E não muito longe dali, jornalistas e fotógrafos notaram uma marca semicircular, muito bem definida, com cerca de 3 metros de diâmetro e com uma espessura que seria ali com cerca de 15 centímetros de profundidade. Então, como eu falei anteriormente, né, rapidamente 52 testemunhos foram coletados da vizinhança que afirmava ter visto objetos luminosos sobrevoando a região do Higley naquela noite em específico. Entre as testemunhas sólidas que deporam nesse caso, uma delas era um brigadeiro da guarda de finança, que o nome dele é o Salvatore Esposito, que ficou particularmente assustado com o que ia acontecer. Segundo ele estava perto da sua garagem, ele abriu a porta e de repente foi atingido por uma luz forte, acreditando que um amigo tinha ligado os faróis do carro, xingou, né, para que abaixasse o farol, que desligasse o farol. Quando se virou, porém, os 2 faróis estavam apagados. E realmente tinha um amigo do lado de fora da casa, aguardando ele, e esse amigo estava com o olho arregalado, olhando para o céu. E segundo ele, acima deles pairava um enorme disco voador, projetando uma luz muito brilhante para baixo. O brigadeiro ficou paralisado de medo e recuperou-se apenas alguns segundos depois que o disco desapareceu. Tem vários relatos que a gente tem essa impressão, né, de que a pessoa ficou paralisada ali por alguns segundos e tal, mas quando a gente investiga um pouquinho mais, a gente sabe que é esses segundos que a pessoa teve de paralisia, que ela acha que ela ficou paralisada aqueles segundos, na verdade ela já foi abduzida e já está retornando, né? Então, desde o Zanfretta começou a falar desse caso, contou, né, como eu disse anteriormente ali, que eram 11 abduções que ele tinha ocorrido, que ele tinha sofrido, e a vida dele virou do avesso, né? Ele começou a ser perseguido no trabalho, teve seu porte de arma revogado, aquele momento onde é que a pessoa perde tudo que ela tem na vida, né? Então a vida da pessoa fica complicada, ela é mandada embora do trabalho, esse tipo de coisa. Segundo ele, esses seres chamavam de Dargos, que eram esses seres, né, com essa aparência reptiliana ou draconiana que seja. Segundo ele, esses Dargos lhe confiaram uma esfera que ele guardava em um local não específico nos Alpes da Ligúria. Ninguém jamais viu esse objeto, que segundo o Vigia Noturno poderia ser uma espécie de farol de rádio, né, como se fosse um beacon, assim, para chamar. De toda a história, esse relato é o mais nebuloso, né, porque ninguém além dele possui sequer a menor evidência, a menor noção de como que essa esfera que foi deixada com ele. Tem um detalhe que ele recorda com certa apreensão, é que a esfera tem 12 inscrições esculpidas, mas apenas 11 delas estão iluminadas. Então, seriam nos 11 encontros, né, que ele teria sofrido, digamos assim, a gente não tem como saber. E tem um programa que aconteceu em 2007 na Teletitá, onde o Zanfretta participou desse programa e ele deu uma entrevista, sabe, bem longa. Eu vou deixar esse link tem no YouTube, eu vou colocar na descrição para vocês acompanharem, ainda que ele já com a idade mais avançada, né, fala sobre o caso, que é bem legal também, beleza? Mas eu queria saber de vocês, se vocês já conheciam esse caso, se não, deixem aí o feedback de vocês depois, beleza? A gente se vê em breve, até a próxima, valeu!